Muito bom dia. Então vamos lá, hoje é dia 20 de outubro, depois de um dia forte de caos aqui no Brasil. Agora os índices futuros são um pouco antes das 7 da manhã agora, estão caindo nos Estados Unidos, mas basicamente 0,02, 0,03, tudo no 0 a 0. Europa entre leves altas e baixas. Vamos ver se o Brasil hoje acompanha o restante do mundo, recupera um pouco do que foi ontem por fatores domésticos, ou se vai acompanhar. Mas vamos lá primeiro nos Estados Unidos, onde hoje tem aquele principal dado econômico da semana, que é o livro bege, tá? O livro bege ele vai mostrar as expectativas da economia como um todo e hoje ele está sendo muito importante de olhar justamente pelo fato da definição do tapering. O Banco Central vai começar a reduzir os 120 bilhões por mês que ele injeta na economia comprando títulos públicos e títulos hipotecários ou ainda vai manter por um tempo. A taxa de juros é praticamente unânime que não será alterada. E se começar o tapering, essa retirada, na minha opinião, que eu venho opinando que eu acho ainda que vai ser um pouco mais tardio, eles devem começar a retirar bem gradativo, de 10 bilhões em 10 bilhões por mês, para que o mercado realmente não sinta e as taxas de juros futuras, aquelas negociadas a mercados que impactam não só os títulos públicos, mas também afetam a taxa de financiamento que as pessoas têm de empréstimos, se ela volta a subir, encarece esses empréstimos já contratados. Se o governo tira dinheiro do dia para a noite de uma maneira muito arisca, essas taxas voltam a subir e esses empréstimos são encarecidos e muitas vezes os empréstimos podem ficar muito caros e não conseguem ser honrados. Por isso há um grande risco em toda essa operação envolvida, mas sim, eu sou a favor que esses empréstimos, essas injeções de capitais que distorcem toda a economia e manipulam e deixam os juros artificialmente baixos, tem que ser retirada urgentemente, porque a gente está empurrando para debaixo do tapete essa sujeira. Mas enfim, eu já venho falando isso, que se quem tiver dúvida e quiser se aprofundar no tema, por favor, me fale. A China falou que vai intervir ou que está pensando em intervir no mercado de carvão. Mais uma intervenção chinesa, a gente sabe o que acontece com isso. Falou que vai garantir que as suas minas de carvão atuem na máxima capacidade. O preço do carvão hoje está caindo 8%, numa mínima de 3 semanas agora, tá? Petróleo também caindo, como o restante das commodities, então, mas mesmo assim, depois de um rally bem forte, sendo operado, tanto negociado em Londres, que é usado como cotação internacional, o Brent, como o WTI negociado em Nova York, ambos acima de $80, tá? Agora, na Alemanha, vindo lá para a Europa, que saiu da zona do euro como um todo, saiu o índice de preços ao consumidor, veio 3,4% no ano de inflação, lembrando que a meta do Banco Central por lá é de 2%. Mas existe o núcleo da inflação. O que é o núcleo? A inflação retiradas alimentos e energia, que são os componentes mais voláteis. Se retira alimentos e energia, cai para 1,9%. Portanto, a gente consegue ver que a principal problema da inflação está em energia, principalmente na Europa, que o gás é uma fonte principal e o preço subiu mais de 200% no ano. Então, está mais centralizado nesses dois componentes, tá? Agora, na Alemanha, saiu o índice de preço ao produtor, o quanto que o produtor recebe na venda dos seus produtos. E claro que isso tende a ser repassado lá para o consumidor. Veio a máxima desde outubro de 1974, 14,2%, bem acima do que o mercado esperava, na casa dos 12,5%, tá? Na Grã-Bretanha também saiu, mas o índice ao consumidor veio 3,9%, também acima do esperado. A Grã-Bretanha que está passando por aquela alta da gasolina, com problemas de distribuição, onde o próprio exército está distribuindo a gasolina por falta de mão de obra para isso, tá? E outro país emergente como o Brasil, a África do Sul, chegou a inflação em 5% também, um segundo mês de alta, portanto isso é algo que a gente está vendo no mundo como um todo. E o que fez cair ontem forte aqui no Brasil foi a discussão entre a ala política e a equipe econômica, que não quer que fure o teto de gastos, ou seja, que o governo não gaste mais do que pode, isso é óbvio, que ia fazer a apresentação do Auxílio Brasil, um novo programa social que substitui o Bolsa Família ontem, e que ele teria R$ 400 por mês para os beneficiados. Porém, desses 400, 300 entram dentro da conta do teto de gastos e 100 seriam fora do teto de gastos. Portanto, a gente quebraria essa lei de responsabilidade fiscal, que não pode gastar mais para se endividar, e obviamente o mercado fica assustado com isso, por isso que o anúncio foi cancelado de ser anunciado.
Por fim, a equipe econômica venceu nessa discussão óbvia, e aí a gente volta no âmago da questão que tudo que a gente está falando passa pela centralização da decisão de políticos para quererem buscar mais vantagens para si. Por que é que a gente não retira mais de 35 bilhões de emendas parlamentares para a gente bancar esse Estado ineficiente, esses políticos que nós temos? Justamente porque o interesse não é esse. E aí a gente fica discutindo migalha, aonde vai tirar daqui de lá para injetar um programa social quando gasta 96% do engessado Estado brasileiro já tem gastos obrigatórios. A gente só pode discutir em 4, sendo que esses 96 inclui esses gastos desses políticos que, desculpa a palavra para mim, é nefasto. Por isso que eu volto de novo. Governo é onde sempre causa o problema. Sempre. Tanto da inflação, com a injeção de capital massiva, como também essas discussões que a gente tem aqui. E aí, com isso, a Bolsa Brasileira ontem caiu 3%. O preço do diesel no Brasil ainda está 17% defasado ao preço internacional. O preço da gasolina 14% ainda defasado. E se os agentes econômicos não perceberem que a gente vai atuar de maneira a seguir os preços internacionais e uma maneira da gasolina aqui que a gente não tem intervenção política, é natural que a gente vai continuar com esses problemas. Estão falando que o Brasil pode correr risco de desabastecimento, porque o Brasil é importador líquido dos derivados para a produção da gasolina e do diesel. Agora, se a gente continua com um preço extremamente defasado, mesmo estando caro, os preços das commodities explodiram. O que acontece é que as pessoas param de importar, porque senão você vai importar para vender num preço mais baixo aqui e prejuízo, isso não faz sentido. Tá bom? Um ótimo dia a todos, um forte abraço, Bruno Musa.